11 milhões de novos empregos são gerados mensalmente nos Estados Unidos. E aí você me pergunta, mas Ju, de onde vem tanta oportunidade de emprego? Hoje nos Estados Unidos, depois do tempo do Covid, teve uma explosão, uma expansão de grandes startups, muitos investidores, muitos investimentos voltaram a todo vapor e os Estados Unidos não têm hoje mão de obra, pessoas qualificadas suficientes para exercer todas essas profissões. Mesmo porque muitos dos americanos jovens, eles não querem exercer essas funções que são altamente qualificadas. Muitos outros deles estão indo para os Emirados Árabes, para o Catar, atrás de remuneração ainda muito superior, que para o padrão americano, para a gente já é muito bom. Mas para o padrão americano eles querem ainda mais. E esses jovens, eles estão procurando novas profissões. E as profissões tradicionais estão ficando de lado. E sim, os Estados Unidos, o governo está incentivando a imigração com Green Card para profissões específicas. E a arquitetura e engenharia está dentro dessas profissões. Inclusive, existe um tipo de visto, o EB2NW, se eu não me engano, que ele é específico para isso, para pessoas altamente qualificadas se encaixarem e imigrar direto do Brasil, já sai do Brasil direto com o seu Green Card. Eu não sou especialista em imigração, mas eu posso te adiantar sim que há muito espaço para você crescer, trabalhar remotamente do Brasil para os Estados Unidos. Não necessariamente imigrar, você pode sim imigrar, mas você pode começar trabalhando do Brasil e ganhar em dólar e ter uma vida muito superior e muito mais digna do que a gente tem trabalhando dentro da nossa profissão no Brasil. Hoje o arquiteto no Brasil ele é muito desvalorizado. Essa é a nossa realidade. Eu vejo dentro do programa Seja Arquiteto na América, da minha comunidade, do meu curso, mais de 100 arquitetos que eu tenho lá hoje, tem 120 arquitetos e todos eles falam a mesma coisa. Eu tenho arquitetos do Brasil inteiro, arquitetos que já estão nos Estados Unidos e todos eles falam, reclamam o quanto o arquiteto brasileiro é mal remunerado. Você tem aí um arquiteto recém-formado, um arquiteto com 5 anos de formado ganhando mal o salário mínimo, com 10 anos de formado ele ganha R$5.000. E nos Estados Unidos você tem aí uma média salarial de $20 por hora, você pode começar aí ganhando 15 mil, 16 mil reais por mês. E nem precisa ter toda essa experiência, nem precisa ser fluente em inglês, como as pessoas imaginam. É muito mais fácil do que vocês imaginam. E eu vim trazer esses dados para vocês hoje. Essas estatísticas, inclusive, elas não estão saindo da minha cabeça. Elas são dados do Bureau of Labor and Statistics, do BLS, dos Estados Unidos, que é onde tem todas as estatísticas, todos os dados, aonde eles fazem. Igual a gente tem o IBGE no Brasil, tem nos Estados Unidos. Então, confie em mim, porque tem muita oportunidade de trabalho e hoje eu vou te dar esse caminho de mão beijada. E agora eu vou te explicar o que você precisa fazer para conseguir se inserir no mercado de trabalho do Brasil, estando aqui no Brasil, lá para os Estados Unidos. Mas antes de eu continuar esse bate-papo, eu quero que você curte e me siga aqui no Instagram. Não é no Instagram. Mas antes de continuar esse bate-papo, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, eu quero que você me siga, eu quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos arquitetos. Manda pelo WhatsApp para os seus amigos arquitetos, para eles verem que existe um mundo de possibilidades. Isso eu gostaria de que alguém tivesse me dito lá 4 anos atrás, antes de eu começar a trabalhar para os Estados Unidos. E ninguém me falou. E quando eu descobri, eu caí de paraquedas e foi muito difícil para minha adaptação. Eu não sabia nada. Então, se uma pessoa virasse para mim e falasse, Ju, olha só, o caminho é esse, vai que vai dar certo, eu ia ficar muito feliz e minha vida com certeza teria mudado muito mais rápido e muito melhor. Teria sido muito mais tranquila essa adaptação, essa transição que eu fiz de carreira, porque eu já nem trabalhava com arquitetura mais no Brasil, gente. Eu já tinha desistido de ser arquiteto no Brasil de tão mal que eu ganhava. E assim, eu tenho 2 filhas, né? Então é bem difícil de me sustentar ganhando pouco no Brasil. Bom, e o que eu vou compartilhar com você agora é sobre o processo seletivo. Por quê? O processo seletivo nos Estados Unidos, ele é bem diferente do processo seletivo no Brasil. Dentro do programa Seja Arquiteto na América, que é o meu curso, onde eu te ensino a prospectar vagas, eu te ensino a se inserir nesse mercado americano, eu te ensino a projetar no padrão americano, fazer projeto de arquitetura nos Estados Unidos e se inserir nesse mercado, a gente caminha junto, sabe? Faz esse percurso junto. Eu te pego pela mão e a gente segue toda essa jornada até você se inserir nesse mercado de trabalho. Bom, dentro desse curso, dentro do programa, eu te ensino, eu tenho um módulo inteiro só para preparação de processo seletivo. Por quê? E é isso que eu vou compartilhar um pouco agora com você. O processo seletivo nos Estados Unidos, ele é bem diferente do Brasil. Começa aqui. O currículo não é currículo, é um resumê. O resumê, ele é um resumo.
Ele é um resumo de toda a sua experiência. Mas mais do que isso, nos Estados Unidos é tudo muito segmentado. Então, se uma empresa faz determinado tipo de projeto, ela só faz aquele tipo de projeto. Então, se é um projeto residencial, a vaga é para projeto residencial, não adianta você dizer que você tem muita experiência no Brasil com projeto comercial. Você tem que ser específico para aquela vaga. Então, começa por aí. Não adianta você dizer que você já trabalhou em loja, que você já trabalhou com um monte de coisa. Não interessa. Você tem que ser bem específico. Além disso, existe uma lei nos Estados Unidos que ela rege um pouco essa questão da discriminação e do preconceito. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode colocar a sua foto no seu currículo, a sua foto no seu resumê, para não correr o risco da empresa te descartar por questão de raça, cor, religião, política, idade. Não interessa o seu estado social, se você tem filho. Nada disso interessa. Então, a forma de você construir o seu currículo é muito diferente. Então, você sim tem que fazer um resumê muito personalizado, sem foto, com as suas informações ali primordiais, assim, o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, o seu Instagram, o seu LinkedIn e só. E aí você vai partir para as suas soft skills, que são as suas habilidades, soft skills são habilidades comportamentais, e para as suas hard skills, que são as habilidades de técnica. Então, quais são os softwares que você sabe, o que você domina de fato. As habilidades comportamentais, que são as soft skills, é assim, eu sou uma pessoa com problem solving, eu sou uma pessoa fácil de resolver problema, eu lido bem com a equipe, eu sou uma pessoa que sei trabalhar na pressão, sob pressão, em ritmo rápido. Enfim, são soft skills, são comportamentais. Seguindo essas skills, você vai falar também sobre o idioma e lembrando que falar português, além de não ser uma vergonha, né? Não sei se tem gente que tem vergonha de dizer que não fala fluente inglês e que fala só português. Gente, tenha orgulho do seu idioma, inclusive, esse é um dos diferenciais, tá? Saber falar português, tem muita empresa nos Estados Unidos que a empresa pede que seja bilíngue e que o segundo idioma seja o português. Então, sim, pode ser um diferencial. Tem empresas especializadas no mercado brasileiro. Não que o dono só seja brasileiro, mas tem empresas que sim, são focadas, grandes empresas que tem lá um departamento que vai ter arquitetura internacional e precisa de uma pessoa que fale pelo menos 2, 3 idiomas do mundo. Então, tem uma pessoa que vai ter que falar inglês e mandarim, outra pessoa que fala inglês e português, por exemplo. Então, isso é sim um diferencial. Não esqueça de dizer que você fala português. E inglês não precisa ser fluente, tá? Tira isso da sua cabeça. Você precisa saber se comunicar. Além disso, o que mais que você precisa? Falar sobre uma breve descrição sobre a sua experiência, sobre você primeiro, depois sobre a sua experiência. O que você vai falar sobre você? Você vai falar o que você tem de característica, o que você pode acrescentar para a empresa, os benefícios que você pode contribuir. Por que a empresa te contrataria? Essa é uma pergunta de praxe. Aliás, eu vou até depois desse vídeo, depois desse episódio, comenta aqui para mim se você quer que eu faça um episódio inteiro dedicado às perguntas mais comuns feitas nas entrevistas nos Estados Unidos. Eu vou fazer um episódio desse pra você, tá bom? Mas só se vocês deixarem comentário aqui. Fala pra mim, vocês querem saber o que se pergunta numa entrevista nos Estados Unidos, que eu vou falar pra você. Fala, Ju, eu quero saber, tá bom? Tudo de entrevista, aí eu vou fazer um episódio. Bom, enfim, então você vai fazer uma breve descrição sobre você, falando os benefícios que você... O que você pode contribuir para o crescimento da empresa, o que a empresa vai ganhar te contratando. E depois, abaixo disso, você vai colocar lá um resumo bem sucinto da sua experiência que você tem de projeto. Ah, Ju, mas eu nunca fiz projeto nos Estados Unidos, como é que eu vou ter minha primeira oportunidade? Você pode adaptar. Por exemplo, eu vou te dizer, as etapas de projeto no Brasil, elas não são as mesmas, não tem a mesma nomenclatura que tem nos Estados Unidos, porque elas são diferentes, tá? Então, vou te dar um breve exemplo. Projeto executivo. Projeto executivo, se você for no Google Tradutor, vai estar lá Executive Project. Isso não existe nos Estados Unidos. Se você falar isso, que você sabe fazer isso no Brasil, ninguém vai nem ter ideia do que é que você sabe fazer, porque não existe projeto executivo no Brasil. Existe projeto construtivo. Então, são outras nomenclaturas e dentro dessa etapa de projeto construtivo são feitos os memoriais, são feitos vários outros documentos. Então, a nomenclatura, a composição, a formatação dessa etapa nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, por isso que eu dedico uma
fase inteira, muitas aulas só sobre isso dentro do programa Seja Arquiteto na América, porque senão você vai dar um tiro na água, sabe? Você vai tentar e falar, Ju, as empresas nem me respondem. É por isso, porque é muito específico. Mas o que eu posso te adiantar é que quem faz direitinho, quem faz o dever de casa consegue, tá? Eu tenho aluna que tá ganhando aí $96 mil por ano, tá? Tipo, 60 mil reais por mês. Tem aluna ganhando muito bem. $75 por mês, por hora. $75 por hora. Tem aluno ganhando menos. O menos é $20 por hora, $25 por hora, que dá aí 16 mil, 20 mil reais por mês. Então, mesmo que você não seja a pessoa mais, né, que vai ganhar $96 mil por ano, você ainda assim pode ganhar muito. Então, vale a pena você investir nisso. Ok, preparou o seu resumê, que eu acabei de te dar uma prévia. Você vai preparar o seu portfólio. Como é que deve ser o seu portfólio? Uma diagramação bem clean, mesmo porque se você trabalha com arquitetura, se você trabalha com design de interiores, com criação, o mínimo de se esperar é que você tenha uma estética boa ali do seu portfólio, que tenha uma linguagem que seja clean, que tenha uma identidade gráfica, que você, por exemplo, o seu resumê, ele faça uma ligação visual com o seu portfólio, que tenha a mesma continuidade, os mesmos elementos que você usar em um, você usa no outro. E aí você vai fazer o seu portfólio apresentando 4, 5 projetos que você já fez. Pode ser que tenha feito no Brasil? Pode ter feito no Brasil. Porém, você tem que adaptar esse projeto para os Estados Unidos. Também aí que entra o programa Seja Arquiteto na América. Você tem que saber fazer projeto nos Estados Unidos, gente. Não saber polegada, não saber projetar fração, não saber fazer conta, não saber calcular área, não saber quantitativo de material, como é que eu vou fazer isso, square feet, polegadas, como é que funcionam os materiais. Cara, é outro projeto. Não vou te falar que é difícil, porque não é difícil, você só precisa aprender. É meio que vira uma chavinha assim. Você para de ficar convertendo medida de centímetro para polegada, você simplesmente vai projetar em polegada, projetar em pés. É completamente diferente, mas não é difícil, tá? Garanto, os meus alunos também são prova disso. Então, você vai pegar os seus projetos do Brasil. Nunca fiz projeto nos Estados Unidos. Você pode ou fazer um protótipo, ou você pode fazer um projeto fictício e desmembrar ele em 5 partes, por exemplo, para compor todo o seu portfólio. Ou você vai fazer 5 projetos, ou você vai pegar 5 projetos seus do Brasil e vai adaptar para o padrão americano. De medidas, de espessura, de material, de nomenclatura. Você vai ter ali um trabalhinho para fazer isso, ok. Mas se você focar em uma semana, você faz, tá? E aí, prepara o seu portfólio, por quê? Porque eles precisam saber que, por mais que você não tenha uma super experiência, você já entende do que eles estão falando e do que eles estão fazendo. Por quê? Porque empresa nenhuma quer gastar dinheiro para te treinar. Simples assim. E é exatamente o que eles vão te dizer se você mandar o seu portfólio. Pode até estar em inglês, mas ele tem que estar com as medidas em polegadas, ele tem que estar com a nomenclatura certa, ele tem que estar com os nomes corretos, tem que estar adaptado, porque eles vão olhar e vão falar assim, cara, eu não tenho tempo para perder com essa pessoa que não sabe nada, que eu vou ter que treinar. Por quê? Porque as empresas só contratam quando elas já estão precisando muito. Então, as empresas vão te pegar e já querem que você entre sabendo. Tem uma semaninha ali de adaptação? Tem. Mas não vai ser um mês, não vão ser 2 meses. Ninguém vai parar para te ensinar tudo, tá? E, normalmente, essa primeira semana aí de adaptação, eles pegam para te mostrar aí o padrão da empresa, para te mostrar os projetos, para te explicar os processos, para te explicar como funciona essa comunicação à distância, como vai se comunicar. É por e-mail, é pelo Slack, por exemplo, que é tipo um Skype, um chat que você conversa, um aplicativo. Enfim, quais são os softwares de gerenciamento que eles usam, como é esse registro da sua hora, como que você vai registrar o seu trabalho, enfim. Então, essa primeira semana é para isso, não é para te ensinar arquitetura. Tá? Não é para te ensinar como é que é drywall, como é que é o sprinkler, como é que é a tomada, nada disso. Então, ok, preparou seu resumê, preparou seu portfólio no padrão americano, você vai começar a se preparar para as entrevistas. Por quê? Porque você tem que treinar. Ah, Ju, eu não sei falar inglês. Cara, o ChatGPT hoje tem um aplicativo que você aperta o botão, você baixa no seu celular, aperta o botãozinho e você treina a entrevista dentro do seu celular. Eu vou gravar sobre um vídeo sobre isso mais pra frente, para te ensinar isso também. Mas não tem desculpa, tem o Google Tradutor, tem o ChatGPT, que você também pode escrever tudo dentro do chat, pode conversar com o ChatGPT, que ele te corrige, inclusive, se você falar palavras erradas. Ok, não tem desculpa do inglês, só que você precisa treinar. E aí, esse treinar é fazer um textinho sobre você, como você se descreve, como é a sua experiência, falando como você se apresenta e treinar. Você vai treinar com a câmera, vai treinar com o seu celular, com o áudio,
Você vai pegar o gravador do seu celular e vai falar 20 vezes, 100 vezes o mesmo textinho, até você não gaguejar. Ah, Ju, mas se fizerem uma pergunta cabulosa que eu não sei responder. Você pensa, respira, mas você já vai ter treinado tanto que eu tenho certeza que não vai sair tão fora assim do esperado. Porque as perguntas nas entrevistas são mais ou menos as mesmas. Ok, treinou tudo isso, resumir, portfólio, treinou para entrevista, você vai começar a aplicar para as vagas. Se você não tiver muita segurança, você pode começar pela Upwork, pegar um freelancer. Dei uma aula inteira aqui no meu canal só sobre a Upwork para você pegar o seu primeiro trabalho como freelancer. Se você quiser uma coisa mais garantida, não, eu quero emprego fixo, eu quero tentar, eu também tenho vários alunos que já conseguiram emprego dentro do LinkedIn. A entrevista, tudo acontece ali dentro, os recrutadores, você tem que editar o seu perfil. Eu também dou uma aula só sobre LinkedIn, gente. Eu tenho uma masterclass sobre LinkedIn dentro do programa Seja Arquiteto na América, que essa masterclass eu ensino você a editar o seu perfil para deixar ele redondinho e muito atraente. E aí, quando você faz isso, você deixa o seu perfil em inglês e com essas palavras-chave, com as coisas no lugar certo, os recrutadores começam a te procurar. É isso mesmo. Começa a vir, você começa a receber e-mail, você começa a receber mensagens, as pessoas começam a te adicionar, começa a aparecer vagas para vocês que não apareciam antes. Então, editar o seu perfil, já deixar ele redondinho faz toda a diferença. E dentro do programa Seja Arquiteto na América, eu tenho uma aula só sobre isso, tá bom? Então, você tem a Upwork, você tem o LinkedIn, que são ferramentas incríveis para você prospectar vaga de trabalho. Dentro da Upwork tem freelance, mas também tem contratos de 6 meses, às vezes até de 1 ano. E sim, você pode ser tão bom que a pessoa vai estender e querer te contratar depois, por que não? Então, tem muita oportunidade, gente, muita oportunidade. Não é à toa, assim, que os Estados Unidos têm agora essa grande abertura para visto, para green card. Tem muita gente conseguindo visto, sabe? Nos últimos anos aí, muito arquiteto que eu conheço pessoalmente e muitos outros que eu vejo agora na internet, que eu recebo as mensagens falando isso, que conseguiu o green card do Brasil para os Estados Unidos como arquiteto. E você já chega lá com visto de trabalho, com tudo legalizado, sem dor de cabeça nenhuma. Vale muito a pena. Mas para tudo isso, você precisa saber fazer projeto. As oportunidades estão aí, tá bom? Você precisa saber fazer projeto nos Estados Unidos e o programa Seja Arquiteto na América te dá tudo de mão beijada. Tudo acontece ali dentro. O que eu tinha para te falar hoje é isso, sabe? Que as oportunidades são enormes, que existe um mundo de possibilidades, mas que você precisa se preparar para isso, tá? Eu tô colocando aqui dados estatísticos, tá? Do Bureau of Labor Statistics, do BLS, são dados reais. Tem várias reportagens aqui na internet falando sobre isso. O dólar tá super em alta, tem muita gente ganhando muito dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Você só precisa fazer essa pequena adaptação. Um trabalho que você pega, o primeiro mês que você recebe, primeiro freelance que você pega, você já tem o investimento que você vai fazer no programa Seja Arquiteto na América, que você vai aprender tudo isso, você já tem o seu investimento de volta. E aí, o que é o seu investimento? Não é nada perto de tudo mais que você vai conseguir, você vai conquistar e você vai crescer. Eu tô aqui no YouTube com muita informação relevante, trago toda terça-feira conteúdos novos para você sobre arquitetura nos Estados Unidos. E se você não me segue ainda aqui, se inscreva agora no meu canal, curte, comenta que eu vou ficar feliz demais. E manda esse vídeo para os seus amigos arquitetos para eles verem que é verdade e que tem muita oportunidade não só para você, mas para ele também. Beijo, a gente se vê no próximo episódio.